Ué, rapaziada, tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Você falou de filosofia, você falou de Einstein. Uma vez eu ouvi uma frase, eu era menino e eu não entendi essa frase. Eu tenho muito disso, né? Eu leio algumas frases e eu não entendo as frases. E aí eu leio. E depois de tanto me debruçar sobre aquele conceito, eu entendo. Eu quero soltar duas aqui pra você comentar. Uma que fala sobre conhecimento e uma que fala de uma coisa que é mais importante do que conhecimento. Uma é do Francis Bacon, que ele disse, conhecimento é poder. E uma do Einstein, que ele falou, essa eu não entendi quando eu li a primeira vez. Eu devia ter uns 18 anos de idade. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Isso é Einstein. Quando ele fala de imaginação, você está falando da nossa habilidade, do Homo sapiens, que é a única espécie humana, a única espécie viva, né? Nós somos humanos, a única espécie viva capaz de criar, imaginar, adorar. Um cachorro não consegue adorar nada. Uma árvore não adora um deus, né? O ser humano ele adora, ou pessoas, uma causa. Nesse caso do Francis Bacon, conhecimento é poder. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E se também, na tua percepção, existe algum lugar onde o conhecimento ele não atrofia? Ele hipertrofia? E a questão de imaginação é mais importante que o conhecimento do Einstein. Mas o problema do Francis Bacon, eu não sei por que vocês ficam falando do Francis Bacon. Vocês sabem quem era Francis Bacon? Era um filósofo, um pensador. Era um bebum. O cara bebia uísque, o cara era um bajulador da rainha. Eu não dou crédito nenhum pra Francis Bacon. Mas no passado tinha essa história, né? Por exemplo, o grande compositor, aquele cara que acendia um cigarro, bebia um uísque, entrava madrugadas afora e escrevia grandes textos, grandes poesias e tal. Vocês têm que parar de se apegar nesses tipo assim. Vai falar que essa frase não faz sentido, Jacob? O quê? Conhecimento e poder? Pô, cara. Pare. Mas eu tô te falando, deixa eu te dizer uma coisa. É uma frase que, no mínimo, ela dá uma aliviada no peso, pô. Que peso? No peso da ignorância. Da tolice. Mas o que é a ignorância? O que é a tolice? Cara, a tolice pra mim é quando a pessoa não tem conhecimento sobre uma coisa e toma uma decisão baseada em nada. Ou quando ela é ignorante. Arrogante, perdão. Quando ela é arrogante, soberba, presunçosa. Mas o que cria a arrogância, a soberba e a presunção? Não é o conhecimento? Isso com certeza. Então! Ó, vou te falar uma coisa aqui, honestamente, aqui, ó. Eu não vou falar todas as vezes, mas quase todas as vezes na minha vida que eu fui presunçoso, arrogante e mala sem alça foi por causa de conhecimento. E aí, de repente, você descobriu o quê? Mas não é que eu... Responde. Mas eu valorizava o conhecimento. Mas eu me achava um pouco maior das pessoas... Porque eu sabia uma coisa que na minha cabeça era maior do que ela sabia. Quando tu parou de ser arrogante, presunçoso? Quando tu descobriu que tu não sabia tanto quanto tu sabia. Exatamente. E quando eu valorizei que o conhecimento não estava apenas transvestido na quantidade de livros que eu lia. E nas formações que eu fiz. Mas é ali, é isso que eu falei antes, que é o problema do conhecimento. Não é que você tem que chutar o balde do conhecimento. Cara, eu leio livros, eu estudo, eu ouço você, eu acompanho você. Mas o grande problema é quando você se identifica com o conhecimento. Porque toda vez que você se identifica com o conhecimento, o que acontece? Você se torna o conhecimento. Quando você se torna o conhecimento, você corta o fluxo de algo que as pessoas não acreditam, mas existe uma inteligência superior, existe uma inteligência universal, existe algo muito maior do que tudo isso, que nós somos capazes de assimilar com a mente. Vou supor o seguinte, vou te dar um exemplo aqui que o cara não vai ver, mas imagine que os dedos da minha mão sejam o conhecimento, tá? Tá bom. Quando você se identifica com esse conhecimento, ele se fecha num nó.
E quando o conhecimento se fecha num nó, ele corta todo o fluxo. E aí o que acontece? Você se torna arrogante e prepotente, porque você não aceita mais nada. É impenetrável. É impenetrável. E tudo que você pensa emerge desse nó. Uhum. Então você não tem mais a liberdade. Você conhece o Neymar, você trabalhou com o Neymar. O Neymar é um baita de um jogador. Quando ele não consegue jogar? Quando tiram um espaço dele. Quando cercam ele. Quando colocam ele, fecham ele. E quando dão porrada nele. O conhecimento é a mesma coisa. Se você não dá espaço para o conhecimento, se você não deixa o conhecimento solto, você só vai levar porrada e você não vai conseguir sair do lugar. Então, o conhecimento por si só, ele pode ser útil, mas existe... Pode. Ele pode ser útil. Ele só se torna útil quando você tem um estado de consciência muito maior do que o conhecimento. Tá. E isso é humildade. Boa. E a mente é conhecimento. Mente e consciência não são a mesma coisa, tá? Mente e consciência, a mente não precisa... a mente é um ponto na consciência. Perfeito. A consciência não precisa da mente, mas a mente precisa da consciência. Dá um exemplo prático. Não tem como dar um exemplo prático, porque a consciência é o não manifesto. Mas, vou te E a mente é o manifesto. E o exemplo prático é uma coisa, por isso que o conhecimento limita. Mas eu vou tentar te dar um exemplo prático. O que é um filósofo? Um filósofo é uma pessoa que tem conhecimento, mas ela brinca com o conhecimento como o Neymar brinca com a bola. O Neymar não é a bola. Então o que acontece? Se você não tem lugar para fazer uma embaixadinha, você não consegue fazer uma embaixadinha. Uhum.